1 ao 18. Os irmãos encontraram? Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém, queridos irmãos. Há uma pergunta, queridos, que nós devemos responder, não é, para nós mesmos. E a pergunta é: qual é o motivo ou qual é a razão pela qual nós amamos alguém? Você já pensou um pouquinho sobre isso? Por que é que nós amamos uma pessoa? Por que é que nós amamos alguém? Nós amamos alguém, nós gostamos de alguém pela pessoa que ela é, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pela sua personalidade. Mas se essa pessoa, ela de alguma maneira mudar, se essa pessoa que nós amamos de alguma maneira mudar, o nosso amor poderá estar em risco, no sentido de diminuição ou no sentido até de extinção. Concordam comigo? Nós amamos alguém, mas nós amamos alguém enquanto este alguém faz, diz, procede da maneira que o nosso coração desperta amor por ela. E aqui, queridos, eu não estou falando especificamente de relacionamento conjugal. Estou falando no âmbito geral, porque isso acontece com todas as relações. Pense nas mais variadas relações, e isso acontece entre amigos, entre, naturalmente, cônjuges, às vezes até entre os filhos, com o relacionamento pais e filhos, não é? Relacionamento pastor e igreja e pastor, relacionamento patrão e empregado, não é? Então,
o nosso amor, ele é muito condicional. O nosso amor, ele é muito condicional. De modo que amamos alguém pelo que essa pessoa que é objeto do nosso amor é. Pelo que ela é, pelo que ela faz. Quando essa pessoa que nós amamos de repente muda, o nosso amor está em risco. Há uma possibilidade muito grande desse amor se acabar, se extinguir, arrefecer em nosso coração. E aí nós precisamos pensar que enquanto o ser humano ama porque, Deus, ao contrário, ama apesar de. Essa frase que a gente precisa internalizar. Enquanto que o ser humano, ele ama porque, Deus, ao contrário, ama apesar de. Apesar de quem somos, Deus assim nos ama. E Deus não nos ama porque somos amáveis. Deus não nos ama porque somos amáveis. Deus não nos ama porque cumprimos integralmente a sua vontade. Deus não nos ama porque nós somos obedientes e melhores do que outros. Deus não nos ama porque nós despertamos, atraímos o seu amor através da nossa maneira de viver, de ser, do nosso caráter. Deus nos ama apesar de quem nós somos. O amor que nós devotamos a alguém, esse sim, muitas vezes está condicionado ao que a pessoa é e faz. Mas o amor de Deus, ele é incondicional justamente pelo fato de que ele ama apesar de quem somos, apesar do que fazemos, naturalmente Deus, ele manifesta o seu amor. E é importante, queridos, que a gente frise isso, porque até o melhor dos seres humanos ainda é, preste bem atenção nisso, o melhor dos seres humanos, aquela pessoa que a gente diz assim, rapaz, fulano de tal, pense numa pessoa boa. Pense numa pessoa boa. Eu acho que aquela pessoa, se fosse, e aí a gente usa isso até de forma cômica, né? Se fosse para ir para o céu por merecimento, essa estaria entre as primeiras pessoas. Mas lembre-se que o melhor dos seres humanos ainda é odioso aos olhos de Deus, se a graça de Cristo não cobrir essa pessoa. O melhor dos seres humanos é odioso aos olhos de Deus, se a graça do Senhor não primeiramente cobrir esta pessoa. Isso a gente precisa ter em mente. A gente precisa ter em mente, para que nós não venhamos a criar ou uma simpatia exagerada com uma pessoa e uma antipatia e rejeição exagerada a outra pessoa, especialmente no que diz respeito à salvação. Porque ninguém, queridos, ninguém torna-se, faz, por onde ser digno, merecedor da salvação. É pura graça. É pura graça. Digo isso porque muitas vezes nós nos surpreendemos com as pessoas e especialmente o mundo fica surpreso com determinadas pessoas quando elas se convertem ou quando elas são alcançadas pela graça de Deus. Como é que fulano de tal, como é que cicrana, que fez o que fez, que tinha a vida que teve, agora chegar e pousar de santa, ou pousar de santo? Como é que fulano de tal se converteu? Como é que uma pessoa dessa vai para o céu? Porque nós muitas vezes criamos
simpatia por alguém e antipatia por outra. Como se na manifestação da salvação, da graça de Deus, houvesse essa distinção entre pessoas boas, um pouquinho melhores, menos ruins, e pessoas piores, mais depravadas. Não há, queridos, não há. E aí nós vamos, à luz disso, pensar um pouquinho sobre essa conversa, esse diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. E eu quero iniciar mencionando que Jesus, ainda nesse momento aqui, estava no início do seu ministério e ele não queria atrair, chamar a atenção dos religiosos para aquilo que ele veio a fazer. Não sei se os irmãos lembram, mas há alguns episódios em que Jesus faz uma espécie de recomendação para que a pessoa não propagasse imediatamente aquilo que tinha acontecido em sua vida. Jesus estava iniciando, começando o seu ministério, porque ele sabia que a partir do momento em que os fariseus, em que os religiosos começassem a olhar para ele, para o seu ministério, naturalmente, a partir dali haveria hostilidade, perseguição, tentativa de desviá-lo do seu propósito, da missão pela qual ele veio a este mundo. E quando os olhos começam a se voltar para Jesus, por causa da grande quantidade de discípulos, de pessoas que começavam a segui-lo, a acompanhá-lo, Jesus toma essa iniciativa aqui de fazer uma viagem para o norte, saindo da Judeia em direção à Galileia. E entre essas duas regiões, entre a Judeia e a Galileia, estava justamente Samaria. E é interessante a gente lembrar aqui de Samaria e pensar um pouquinho sobre essa cidade, porque ela era a terra natural de desafeto dos judeus, desde a época de Esdras e Neemias. Vamos nos recordar um pouquinho historicamente o que aconteceu. Quando Salomão sai do trono e o seu filho assume, Roboão, o que é que acontece lá no reino que outrora era uma monarquia única? O que é que acontece? Há uma divisão. O reino se torna em dois. O que outrora era uma monarquia única, agora se torna duas monarquias. Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. 10 tribos caminham na divisão e fazem parte do reino do norte, o reino de Israel, com a sua capital em Samaria, e naturalmente o reino de Judá, a tribo de Judá, unida à tribo de Benjamim, no reino do sul, no reino de Judá, capital em Jerusalém, a cidade de Davi, onde o templo é construído. Aí a gente até já fez referência recentemente aqui, estudando o profeta Elias, que dos 19 reis que reinaram sobre Israel, eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Já Judá, o reino do sul, ele teve uma história marcada por reis que andavam segundo seu pai Davi, e em outros momentos reis que procediam equivocadamente, desobedientemente. Eu sempre enfatizo, o povo estava muito, ou a obediência, o caminhar nos caminhos do Senhor, estava muito condicionado ao coração do rei. Tanto é que, quando Acabe, lembrando aqui de Elias, quando Acabe está governando Israel, o que é que Acabe faz? Em virtude da sua aliança com Jezabel, ele permite que no território de Israel, uma monarquia monoteísta que adorava ao único Deus, se adore também a quem? A Baal, aos Baalins, a Astarote. Então, ali se torna um território, vamos usar essa expressão, pagão, no sentido de que a religião pagã, ela agora tem espaço, tem altares, tem a liberdade para ser cultuado os deuses pagãos ali em Israel.
E o que é que acontece então? Deus, em sua justiça, ele pune primeiro o território de Israel. Em 722, a Assíria, ela se levanta com mais força, com mais poder, e ela então invade Israel e subjuga Israel. Judá vem acontecer quando? Judá vem acontecer a partir de 606, 604, até 586, que foi a última deportação dos babilônicos para a sua região, né? O movimento caldeu ali, quando destruiu o templo, Jerusalém, levou cativos os jovens, né? Quando surgem lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, toda aquela história. Não é? É quando nós nos localizamos entre os profetas Jeremias, Ezequiel, não é? Que são profetas que estão ali vivenciando o exílio babilônico. E aí o que acontece, queridos? Há uma miscigenação nesse período em que a Síria, não é, invade Israel. E o que é essa miscigenação? É justamente a absorção de práticas de cultura, de religião, por parte dos que deveriam se manter puros. Vamos lembrar do que acontece com Daniel, que isso exemplifica bem. Quando Daniel é levado à Babilônia, qual é a primeira atitude que é feita com Daniel? Os irmãos lembram? O nome de Daniel e dos amigos de Daniel é o quê? Mudado. Por quê? Porque agora eles deveriam possuir nomes caldeus, segundo o costume dos pagãos. É oferecido e ofertado a ele também os manjares do palácio, comidas sacrificadas a ídolos. E Daniel resolve firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, quando uma nação subjuga outra, ela não apenas recolhe os despojos, as riquezas daquela nação, daquele povo, mas ela também introduz a sua cultura. E aí, como cultura, a gente precisa incorporar absolutamente tudo, até mesmo religião. Porque queridos, que o Brasil é um país predominantemente católico romano. Por quê? Por causa da exploração que foi feita. Quem foi que explorou o país, quem foi que descobriu, quem foi que colonizou o país foram os portugueses. Quem primeiro veio ao Brasil no sentido de introduzir, de implementar a religião? Os jesuítas, que ignoraram a cultura dos índios que aqui estavam, certo? E introduziram o quê? O catolicismo romano. Por que é que na Bahia, não é? Ou por que é que no Brasil nós temos as religiões afro-brasileiras, o candomblé, não é? Por quê? As religiões afro-brasileiras, se você conversar com um pai de santo, né, com uma mãe de santo, eles vão naturalmente falar de Jesus, eles vão falar sobre professar a fé cristã, é tanto que o catolicismo romano não o refuta. O que é que acontece lá na Bahia com Iemanjá? Né? Os negros, quando vieram ao Brasil, trazidos, né, no sistema de escravidão, e aqui eles chegaram, a religião católica romana predominava. E como lidar com isso? Aí vem a questão do misticismo. Implementação do catolicismo romano, mas ao mesmo tempo com ingredientes das religiões africanas. Certo? E aí naturalmente se dá essa terminologia, religiões afro-brasileiras. E aí nós temos a questão dessa relação no nosso país, por causa da colonização, por causa do processo de exploração. Porque nos Estados Unidos,
certo? Predominantemente é um país protestante. Aí eu não vou nem entrar no mérito do liberalismo teológico que os Estados Unidos abraçaram, não é? Porque hoje, de fato, os Estados Unidos estão vivenciando um período de abraçar o liberalismo teológico. Muitas denominações, inclusive uma igreja presbiteriana que era co-irmã da IPB, que era parceira da IPB, e que a IPB, há alguns anos atrás, rompeu os vínculos diplomáticos com essa denominação, porque abraçou o liberalismo teológico e começou a aceitar, inclusive, casamento homoafetivo. Eu até citei alguns anos atrás, quando isso aconteceu, quando vi alguns moradores aqui de Monteiro, né, de outras denominações que se julgam mais santos e mais puros do que todas as outras, postando nos seus Facebooks: igreja presbiteriana aceita casamento homoafetivo. O indivíduo é tão maléfico que ele, em vez de frisar qual era a igreja presbiteriana, né? Porque aí quando você vê lá, quem não clica para remeter ao site, ao blog que postou aquela matéria e lá explica onde é, igreja presbiteriana. Aí imagina logo, a igreja presbiteriana de Monteiro, a verdinha lá do centro, ela agora aceita casamento homoafetivo, né? Então, não lembra que é uma igreja lá nos Estados Unidos, que abraçou o liberalismo teológico, que a IPB imediatamente rompeu os vínculos diplomáticos, ou seja, a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem mais nenhuma relação diplomática com essa denominação nos Estados Unidos. E agora, recentemente, os irmãos, quem assistiu, quem viu, devem ter recebido, né, um pastor de linha batista, não é, dizendo que nós precisamos atualizar as escrituras, porque não pode haver rejeição, ou não pode haver combate, não é, à prática homoafetiva à luz de 2, 3 textozinhos da Escritura Sagrada. O indivíduo que já vinha flertando e soltando pérolas do liberalismo teológico. E a gente pensa que isso é conceito teológico, distante da nossa realidade, filosoficamente apenas. Não, queridos. Está aqui bem pertinho da gente. A partir do momento que a gente começa a negar a suficiência, a autoridade suprema da Escritura, e que nós começamos a nortear nossa vida por opiniões e não pela Escritura, nós estamos flertando com o liberalismo teológico. Nós estamos flertando. Aquilo que Paulo disse ontem, quando eu fiz referência a 2 Coríntios capítulo 4. Adulterando a palavra. Mudando, adicionando, alterando aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina e nos diz, né? Então, quando a gente inclusive cita, né, quando eu cito aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja conservadora, tradicional. Aí às vezes a gente pensa no culto, só na liturgia, não é? Por isso que a gente é mais contido, por isso que a liturgia da Igreja Presbiteriana é mais, né, na visão de algum mais parada. Não estou falando apenas liturgicamente, eu estou falando do ponto de vista da Escritura. A palavra, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, e por isso que é uma igreja conservadora, que não aceita, que não admite determinadas práticas, que combate, que confronta o pecado em todas as suas formas e manifestações. Então, é nesse sentido também, no sentido doutrinário. Então, voltando aqui para o ponto, né, no sentido dessa miscigenação, dessa incorporação de práticas, de conceitos do paganismo, a gente vê isso durante o Império Grego, né, quando Alexandre o Grande, já um pouquinho antes de Jesus vir, o Império Grego, né, que dominou o mundo, ele fez esse processo que lá era chamado de quê? Quem fez o curso teológico, eu ensinei muito isso, né? O que Alexandre o Grande fez com os povos, o que foi chamado de, lembram? Helenização, né? O que era a helenização? Era justamente incorporar a cultura grega a outros povos que estavam vivendo sob o domínio do Império Grego. Quando Jesus nasceu,
era o Império Romano que dominava. Mas qual foi uma das heranças do Império Grego, que foi, de certa forma, até proveitoso para o ministério de Jesus? O grego koiné, que era uma língua falada universalmente, não é? Que é a língua que o Novo Testamento foi escrito. Era como se fosse o inglês hoje. Se você fala inglês, você vai para qualquer parte do mundo. Não é assim? Para você ir ao Japão, não precisa você aprender japonês. Para você ir à China, espero que não vá, mas se você quiser ir à China, você naturalmente não precisa aprender o chinês. Não é? Para você ir à Alemanha, à França, se você souber inglês, você vai para qualquer lugar do mundo, porque lá você vai encontrar guia, você vai encontrar o pessoal no comércio que naturalmente fala inglês e que tem condições de você se comunicar. Agora, se você não sabe, então o grego koiné era como se fosse o inglês dos nossos dias. Todos os povos falavam. Isso contribuiu porque à medida que as cartas, né, que os livros foram sendo escritos, então você não só no território judaico, mas em qualquer outro lugar, poderia ser lido, poderia ser entendida a palavra de Deus e proclamada, pregada, não é? Então, a partir disso, os judeus tiveram essa separação, esse rompimento. Começaram a entender que os que estavam lá no Reino do Norte, no Reino de Israel, em Samaria, eles eram o quê? Impuros. Porque eles absorveram uma cultura pagã. E a partir disso, irmãos, começa a questão da rejeição, da ojeriza aos samaritanos. Quando Esdras e Neemias estão vivenciando o processo de reconstrução, lembram que é nesse período, aí por volta do ano 400, né? 400 e pouco, 400, 300 e pouco, é nesse período que surgem os fariseus, o movimento farisaico. Que o movimento farisaico, eu já disse aqui algumas vezes, no início ele era ruim? Não. O movimento farisaico era justamente essa ideia de pureza. Talvez no início o movimento farisaico se assemelhe um pouquinho ao movimento do século XVII de puritano, os puritanos. Não é? No sentido de vida pura, doutrina pura, vida pura. Era isso que os fariseus queriam. Claro que com o decorrer do tempo, assim como o movimento puritano nos nossos dias, não é? O neopuritanismo, o movimento fariseu naquele período, no início era bom, mas com o decorrer do tempo ele se desvirtuou. E aí ele alcançou uma pecha de um movimento extremamente legalista. Começou a atribuir a salvação à obediência restrita à lei e não apenas a questão de uma vida pura para agradar o Deus que amou incondicionalmente as pessoas. Você está dando para entender, irmãos, mas é no sentido de que os fariseus, com o decorrer do tempo, começaram a olhar para a salvação como algo meritório. Eu sou salvo porque eu obedeço. Eu sou salvo porque eu sou puro. Aí é o legalismo. Não é? E no início era muito mais uma questão de pureza para não se misturar com as impurezas do paganismo em virtude de serem objetos do amor de Deus, porque Deus amou Israel. E aí com o tempo pegou essa questão do legalismo, não é tão destrutivo na época de Jesus, que Jesus combateu e confrontou veementemente. Tranquilo, irmãos? Então, essa é a ideia de Samaria, né? Sempre que a gente pensar e olhar para esse texto de João 4, a gente deve lembrar que Jesus está num território e Jesus começa um diálogo com uma mulher que naturalmente era samaritana, e os judeus não se davam com os samaritanos em virtude de toda essa miscigenação, essa absolvição da cultura e do paganismo. É como, deixa eu tentar exemplificar de maneira mais prática ainda. É como se uma denominação resolvesse
abraçar alguns conceitos mundanos, seculares, e outra não. Certo? Então aquela foi começando a absorver e aquela que não fez foi rejeitando e repudiando aquele comportamento. Jesus ficaria na Galiléia por algum tempo. Samaria era apenas um lugar de passagem? Não. Samaria era uma oportunidade de Jesus transformar a vida daquela mulher e trazer sentido para a vida dela. João Calvino disse o seguinte: ele, Jesus, sabia muito bem o modo próprio de agir e fez um proveitoso uso das oportunidades para não permitir a perda de um momento sequer. Ou seja, Jesus não desperdiçou a oportunidade de ali em Samaria transformar, mudar e tratar sobre o seu reino para aquela mulher. Interessante, irmãos, que Jesus não viu ou não se viu em Samaria como fruto do acaso. Era o lugar e a hora de cumprir a mais importante incumbência de sua missão. Qual é a mais importante incumbência do ministério e da missão de Jesus? Anunciar o evangelho do reino. Queridos, o ministério de Jesus é marcado por milagres, por curas, por prodígios, sem dúvida alguma, mas em todos os milagres e prodígios que Jesus fazia, qual era o propósito maior, superior? Falar a respeito daquilo que João Batista disse: arrependei-vos porque está próximo, está chegando o quê? O reino de Deus. E o que o próprio Jesus disse: é chegado entre vós o reino de Deus. O evangelho, a salvação, a concretização, a materialização da obra redentora que o Pai estabeleceu antes da fundação do mundo. O propósito principal, ou o ponto mais importante da missão de Jesus, é justamente anunciar o seu reino. E Samaria estava ali entre Judeia e Galiléia, da mesma maneira que a nossa vida está entre uma e outra oportunidade que nos surge. Escute essa frase: Samaria estava, portanto, entre a Judeia e a Galiléia, da mesma maneira que entre nossa casa e nosso trabalho, ou entre mim e o médico que está na sala de espera, ou entre a fome e a comida que está o restaurante, no sentido de que nós, entre uma e outra circunstância, entre um e outro momento na nossa vida, há oportunidades para que nós preguemos o evangelho de Cristo Jesus. Isso é fundamental que a gente entenda. Entre uma e outra, entre um e outro momento da nossa vida, está ali a oportunidade de pregar o evangelho de Cristo Jesus, né? Queridos, eu acredito que nós não deveríamos orar pedindo a Deus oportunidades. Eu acredito que nós devemos pedir a Deus que nós tenhamos sabedoria, sensibilidade, coragem para aproveitar as oportunidades. Irmãos, pregar o evangelho hoje, vou usar essa expressão, né, entre aspas, está muito fácil. Muito fácil por quê? Porque as pessoas estão à semelhança da época de Jesus, angustiadas, desalentadas, como ovelhas sem pastor. Onde você for, você vai ver gente deprimida, triste, preocupada, com medo, ansiosa. Oportunidade não para você oferecer um Cristo apenas que resolve aqueles problemas ali. Esse é o grande problema do anúncio do evangelho.
É porque nós conversamos com um amigo, com um familiar, com um colega de trabalho que está ali vivenciando uma situação adversa, e nós oferecemos a ela apenas o remédio superficial e não profundo. Superficial e não profundo. O que é que nós oferecemos? Nós até nos propomos a orar, nós até trazemos uma palavra para aquela pessoa, mas superficialmente, nós não vamos na profundidade do problema. Qual é a profundidade do problema? Pecado. E a escravidão ao pecado. Que depois de liberto, aí sim, o resultado são as dádivas e benesses de Cristo, da obra de Cristo na nossa vida. Mas nós oferecemos uma solução superficial. Uma solução superficial. Né? Esse é o problema de não pregarmos o Evangelho em sua profundidade e em sua totalidade. Mas oportunidades, quando eu cito pessoas com problemas, com ansiedade, são ganchos, são lacunas, são espaços que as pessoas abrem para que a gente possa adentrar com o Evangelho. Mas com o Evangelho em sua totalidade. O Evangelho em sua totalidade. Não apenas um remédio superficial. Porque se a gente oferece um remédio superficial, ele combate aqui num primeiro momento, mas depois ele arrebenta em outro lugar. Quando você oferece um tratamento e um remédio profundo, ele de fato combate não apenas num lugar, numa região, mas no todo. E o remédio é justamente o Evangelho, é Cristo. Jesus, irmãos, tinha um senso correto de oportunidade, por isso que ele aproveitou aquele momento. Segundo, Jesus mostrou aqui que não há desculpas. Né? Nosso coração é especialista em transigir diante das nossas responsabilidades. Deixamos escapar muitas oportunidades por conta disso, pensando que coisas como timidez, cansaço, falta de tempo, medo de incomodar, podem nos justificar. E esses argumentos, eles não são válidos, porque se esses fossem válidos, Jesus poderia ter usado aqui em relação a essa mulher samaritana, por algumas questões. Primeiro, o seguinte: Jesus estava cansado da viagem e precisava se assentar um pouco para recuperar o fôlego. Versículo de número 6 aí, do texto de João 4, né? Estava ali uma fonte, a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus estava cansado, ele poderia ter dito: eu vou lá conversar com essa mulher, gastar meu tempo, eu vou descansar. Ele estava com sede, versículo de número 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-me de beber. Jesus estava com sede. E muito provavelmente Jesus também estava o quê? Com fome, porque a conversa, o diálogo com essa mulher se deu na hora sexta. Que hora era essa? A hora do almoço. A hora do almoço. Tanto é que os discípulos tinham ido aonde? Tinham ido na cidade comprar alimento. E os discípulos, né? Os discípulos tinham ido ali adquirir e comprar o alimento. Aqui nós podemos ver Jesus cansado, com fome e sede, mas ao mesmo tempo Deus coloca ao lado de Jesus aí alguém sedento, carente de ouvir a respeito da salvação. E ele não perdeu a oportunidade, ele não se justificou e ele não se desculpou. Até porque Jesus disse em sua palavra nos evangelhos, né, que a vontade dele era satisfazer a vontade do Pai. A comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Essa era a vida e a missão de Jesus. Então, irmãos, as dificuldades e limitações físicas eram reais, mas não consistiam em motivo suficiente para deixar a missão
em segundo plano. Eu falei recentemente, tenho falado muito sobre isso, porque nós temos trabalhado sobre o discipulado na quinta-feira à noite, e eu tenho enfatizado, irmãos, as nossas limitações físicas, intelectuais, de conhecimento, de poder de persuasão. Eu não sou bom de palavras, eu sou meio enrolado, de timidez, de vergonha, de medo de incomodar as pessoas. Essas desculpas não são justificáveis para o não cumprimento da missão que o Senhor confiou a mim e a você. Ser discípulo é fazer novos discípulos para Cristo Jesus. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, com verdade, com sinceridade em nosso coração, essas limitações, essas fragilidades, elas serão supridas pelo Senhor. E aí eu já citei aqui Moisés, Jeremias, não é? E tantos outros que, quando chamados por Deus, não, Senhor, eu sou pesado de língua, não, eu sou muito jovem, não. O Senhor disse, eu só quero que você se disponha. Você se dispôs, sou eu quem capacito, sou eu quem dou as palavras, sou eu quem abro portas, sou eu quem protejo você. O que é que diz lá em Marcos? Vão pregar o evangelho, vocês farão o quê? Pisarão em serpentes, vocês estarão expostos a determinadas situações adversas, mas eu estarei com vocês quando? Todos os dias. Eu protegerei, eu guardarei, eu ampararei vocês. É disposição, irmãos, disponibilidade para sermos úteis no reino de Deus. É interessante também pensar, além de aproveitar as oportunidades, desafiar os preconceitos. E aí a gente olha para o texto, né, e a gente encontra os preconceitos aqui que foram vencidos e superados por Jesus. Primeiro preconceito, de gênero. Não era comum que os homens conversassem com mulheres desconhecidas. Naquela época, irmãos, não era essa futilidade, essa banalidade dos nossos dias. Não é? O normal era que elas dialogassem somente com os parentes e amigos da família. Por isso, né, nós vemos aqui no versículo de número 9, o espanto que essa mulher tem. Observem aí no capítulo 4 de João, versículo de número 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Não é? Então, além da questão cultural, havia a questão também de gênero. Não era comum, não era normal que mulheres conversassem com homens, ou homens com mulheres, principalmente desconhecidas. Pessoas desconhecidas. O evangelho de Cristo é para a redenção do ser humano, tanto homem como mulher. Então nós precisamos, irmãos, vencer o preconceito de gênero. O preconceito de gênero. Entender que o Senhor veio para transformar, e especialmente nesse contexto aqui de João 4, e nessa cultura em que estava inserida, Jesus mostrou o cuidado e a atenção que ele tinha com a dignidade humana. Com a dignidade humana, não é de tratar absolutamente todos de igual forma e, naturalmente, redignificar o seu papel, a sua vida, a sua existência. Eu creio, irmãos, ser importante a gente lembrar disso. Esse é o grande problema que nós enfrentamos na sociedade de forma geral, mas talvez até mesmo do ponto de vista dessa briga, né? desse clima hostil que há entre alguns tipos de movimentos com as igrejas e com as igrejas evangélicas. Não é? A gente vive hoje, naturalmente, a banalização do sexo, essa questão de gênero, não é? É um problema sério na nossa época, no nosso tempo. Talvez nessa época de Jesus fosse muito mais relacionado a homem e mulher, embora essas práticas
elas não sejam novas, elas remontem lá o início, não é? Remontem lá Sodoma e Gomorra, não é? Práticas que são extremamente repudiadas e combatidas pelas escrituras sagradas. Mas na nossa época talvez muito mais isso, porque a gente não lida muito com essa situação de homens e mulheres, né? Mas outras situações que envolvem o gênero, da igreja ter a sensibilidade de entender que o evangelho veio também para esses que abraçaram uma prática diferente ao modo natural pelo qual Deus criou, mas não para concordância dessas práticas, e sim o quê? Para transformação, para mudança. Não é? E a igreja no intuito de entender a sua recepção, a sua a aceitação no ambiente em que nós estamos inseridos. A igreja como instituição, ela precisa ter as suas portas abertas e a sua atitude de respeito e de dignidade ao ser humano, seja ele abraçando que prática sexual for. Porque não é apenas a questão da homoafetividade, mas a questão mesmo da banalização do sexo, como prostitutas, certo? Que muitas vezes as igrejas têm dificuldade de lidar com esse nicho de pessoas, né? Então, são situações, queridos, travestis, são situações em que a igreja está inserida e que a igreja precisa ter sensibilidade, não fazer o que o camarada lá quis fazer, né? Atualizar as escrituras, né? Para aceitar esse tipo de prática de comportamento como algo normal. Não, combater o pecado, porque sempre vai ser pecado. O que a Bíblia diz que é pecado no primeiro século, é pecado no século 21, vai ser pecado onde for. Porque a Bíblia não é desatualizada, porque a Bíblia não é arcaica, não é antiga. A Bíblia não é no sentido de ser cultural, não é? Como alguns levantam essa questão. Quando a gente trata, por exemplo, da questão da autoridade, né? Da questão da autoridade, que a gente vive essa época hoje do empoderamento da mulher, do espaço que a mulher quer ter na sociedade igualitária, de ser igual ao homem. Há alguns pontos que a gente precisa pensar, porque Paulo, quando norteia, quando a Escritura fala, o próprio Jesus, e traz orientações sobre o sentido de submissão, de sujeição, o sentido de homem ser o cabeça, ser o líder da casa, consequentemente ser a igreja conduzida e liderada por homens também. Não implica afirmar que a mulher é inferior, é indigna, não. É inútil no reino de Deus, na obra do Senhor, na igreja do Senhor, não. O equilíbrio de entender o seu espaço, mas ao mesmo tempo de entender a dignidade que o Evangelho traz. Então, esse é um ponto que a gente precisa naturalmente refletir e pensar. Eu acredito, e aí concordo sim, com algumas colocações de que a igreja ainda hoje não está preparada para lidar com essas situações. Eu fiz referência já aqui algumas vezes, irmãos, sobre um episódio que aconteceu com o reverendo Ronaldo Lindório, né? Ele citando um grupo que resolveu fazer um trabalho de evangelização entre prostitutas lá no Recife, não é? Lá no Recife. E o que é que aconteceu? À medida que elas foram se convertendo, elas precisavam ser incorporadas numa igreja para congregar. E começaram a ir para uma igreja. Foi que começou a ter de reação por parte das mães e das esposas. Em determinado momento, elas chegaram para o pastor e disseram: pastor, a gente não aceita essas mulheres aqui não. Ou elas vão, né, induzir os nossos filhos ao desmantelo, ou vão fazer isso com os nossos maridos. Então, não eram
pessoas que estavam vindo ali apenas por vir. Ouviram o evangelho, né? Professaram inicialmente a sua fé. Agora é claro que vestimentas, que maneiras de agir, de se comportar, de falar, tudo isso foi sendo o quê? Ia sendo o quê? Alterado, mudado com o decorrer da vida, porque é o processo de santificação. Não tinha como ela se converter numa noite e no outro dia chegar numa igreja como uma outra, no sentido de uma outra pessoa total. E a igreja simplesmente, o pastor teve que chamar o grupo que estava fazendo o trabalho e disse: meus irmãos, eu não posso, porque há um grupo na igreja muito forte que está me pressionando a não aceitá-las aqui na igreja. As mães com medo de que os filhos enveredassem na vida de promiscuidade, em virtude de ter ali ex-prostitutas, e as esposas com medo dos maridos serem seduzidos por elas. A igreja está preparada para lidar com isso? Será que estamos? Eu acredito que ainda não, irmãos. Mas nós precisamos lidar com essa situação. Até porque transformação, no sentido de conversão, é algo imediato. Mas santificação é um processo. É um processo. Né? De povos, né? Além do preconceito de gênero, também de povos, como Jesus fez referência aqui. Né? E a gente até já citou a questão entre os judeus e os samaritanos. Eu não vou me alongar aqui, em virtude do nosso tempo já está se esgotando, mas ressaltando que Jesus não veio apenas para os judeus, mas que Jesus veio também para os gentios, ou veio para todos os povos. É a mensagem do Apocalipse. Ele reúne pessoas procedentes de todas as tribos, povos, nações. Esse é o Cristo que nós servimos e esse é o evangelho que nos é anunciado. E preconceito e santidade, né? Há grupos marginalizados na sociedade que deveriam receber a maior atenção por parte dos cristãos. E aí vem a frase, né? A verdade é que a igreja tem dificuldades de lidar com drogados, prostitutas, homossexuais, moradores de ruas, dentre outros. Se um travesti entrar na igreja querendo ajuda, a maioria terá problemas em recebê-la. Em recebê-la. Né? E aí a gente precisa lembrar, todos nós éramos tortos antes de sermos chamados em Cristo. E não há transformação que seja difícil para o Espírito Santo de Deus. Não há. A gente precisa pregar. Eu lembro de uma vez que eu falava com um obreiro e eu dizia assim: por que você não investe em fulano de tal? Todas as vezes que eu venho aqui, que eu converso com ele, ele aparenta ser tão receptivo ao evangelho. Ah, pastor, fulano tem uma vida muito desmantelada. Fulano tem 2, 3 mulheres. Só vive aí, é conhecido na cidade. Eu digo: e você acha que o evangelho veio para quem? Quanto mais desmantelado no nosso olhar a pessoa é, mais ela precisa do evangelho. Resultado: algum tempo depois, uma outra igreja resolveu investir. Essa pessoa rendeu sua vida a Cristo, mudou, transformou radicalmente. Hoje congrega em uma outra denominação e não na nossa, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho, de mostrar o caminho. Essa pessoa estava sedenta e o obreiro simplesmente perdeu a oportunidade, desperdiçou. Porque o seu julgamento é que o evangelho é para determinadas pessoas. Nos esquecemos que o evangelho é para ser pregado a todas as pessoas. Absolutamente todas as pessoas. Então, queridos, vamos seguir aqui para a gente caminhar para o término, né? Outras questões aqui relacionadas é criando possibilidades. Primeiro, na vida pessoal, a mulher não entendeu que as palavras de Jesus se tratavam, na verdade, de uma metáfora. No diálogo de Jesus, Jesus diz assim: se você soubesse quem te pede água, você iria pedir água de uma fonte que é inesgotável e uma água que você beberia e jamais você voltaria a sentir sede. Porque essa daqui do poço de Jacó, você vai beber hoje, daqui a pouco você vai sentir sede novamente.
E a mulher ficou sem entender, sem compreender, não é, aquilo que Jesus estava ali oferecendo a ela. E naturalmente Jesus vai mais a fundo e diz: chama o teu marido, né? E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem. Jesus sabia, Jesus conhecia as reais necessidades daquela mulher e sabia que não era apenas água do poço de Jacó que ela precisava. Aquela mulher precisava beber e experimentar a água da vida. Aquela maneira dela viver era uma tentativa de suprir as necessidades, as carências que tinham no seu coração e que homem nenhum poderia suprir. Irmãos, eu tenho enfatizado isso aqui, não no sentido de incentivar a prática, prestem bem atenção nisso. De modo algum, nós, como igreja do Senhor, incentivaremos, como o mundo incentiva hoje, a prática do divórcio. O que é que o mundo diz hoje? Casou, não deu certo? Divórcio. Incompatibilidade, divórcio. Até mesmo traição, não há perdão, divórcio. Essa é a visão que o mundo nos oferece. Claro que a igreja nunca vai ser participante dessa opinião. Sempre nós trabalharemos o contrário. Perdoe, restaure, supere. Mas, em casos extremos, quando isto acontece, precisa-se entender que Cristo é suficiente para suprir as necessidades. Quando eu falo aqui continuamente: pais, cuidem dos seus filhos, ensinem a Bíblia, a palavra, porque o mundo está aí tentando destruí-los. É claro que, a despeito disso, um filho ou uma filha podem muitas vezes trilhar por um caminho tortuoso. Ontem eu ouvia um pastor, colega, relatando a situação que está vivendo envolvendo a sua filha. E ele conta isso e você nota com pesar no coração, com tristeza no seu coração, porque queria ver a sua filha trilhando o caminho do Senhor e não o contrário. Nós incentivamos isso a acontecer? De modo nenhum. Mas se isto porventura acontecer, Deus supre e ampara o sofrimento, a dor do pai, da mãe, e Deus é poderoso para transformar a vida do filho. Nós devemos, irmãos, nos cuidar fisicamente. Exercício, atividade física, alimentação saudável, periodicamente cumprirmos as questões médicas no sentido de revisão, mas, a despeito disso, pode acontecer em algum momento uma situação do nosso físico ser abalado, da nossa saúde ser afetada. E aí, Cristo supre as nossas carências e necessidades. O que é que eu quero mostrar, queridos irmãos? É que, mesmo nós cristãos, crentes em Jesus, não compactando e não desejando determinadas coisas que nos acontecem, ou que podem acontecer, por outro lado, Cristo é suficiente para suprir. E aí uma mulher ou um homem que se divorciou não precisa se desesperar, porque Cristo supre. Uma pessoa ou outra que é acometida por uma enfermidade não precisa se desesperar. Deus é suficiente para curar, para suprir, para abençoar, para sustentar. Uma outra situação adversa financeira que nós podemos vivenciar, até um endividamento, fruto de uma situação outra, de um desemprego, de uma enfermidade, onde precisamos reverter parte do nosso recurso. Deus é suficiente para nos dar sabedoria, para nos abençoar, para ir suprindo, para a gente ir controlando, para a gente ir sanando aquelas dívidas. O que eu quero mostrar, irmãos, a semelhança dessa mulher aqui, é que assim, ela canalizou em homens aquilo que homem nenhum, era o quinto, ela poderia ter 10, iria oferecer a sua vida.
E a gente precisa ter cuidado para que a gente não canalize para outras pessoas ou para coisas, porque é que tem gente que só pensa em enriquecer em dinheiro, em ajuntar tesouros terrenos. É porque acha que é aquilo que lhe dá segurança, estabilidade. E aí o tempo vai passando e a pessoa vai vendo que não supre. Porque, como eu disse ontem à noite, citando Agostinho de Hipona, somente quando a nossa alma está plenamente em Cristo é que nós encontramos saciedade para a nossa vida. Por quê? Porque Ele nos fez para Ele, e só nele é que nós encontramos isso. Semelhança dessa mulher, Jesus estava dando a ela aquilo que realmente ela precisava e necessitava, a água da vida, que homem nenhum iria dar a ela. E da mesma forma com a gente, também isso deve acontecer. E Jesus então trabalha a questão da adoração. No texto seguinte, ou na continuidade do capítulo 4, nós vamos perceber Jesus lidando com a adoração, mostrando a ela que não era uma questão geográfica, não era em Gerezim, não era em Jerusalém, mas a adoração ela deveria compreender o todo da vida humana, envolvendo sua mente, seu coração, todos os seus pensamentos e emoções no serviço ao Senhor. Onde é que eu devo adorar? No Monte Gerezim, em Jerusalém, onde é? Jesus disse: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Seja em um lugar, seja em outro, o que importa é que as emoções, os pensamentos, os sentimentos, todas as coisas estejam devotadas à adoração e ao serviço ao Senhor. Então, queridos, esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana tem essas questões a nos ensinar, não é? Que nós possamos aprender de modo que vivamos adorando ao Senhor em todo o tempo, vivamos de modo que em qualquer lugar onde nós estejamos, sejamos instrumentos para a glória de Deus e ao mesmo tempo lidar com as oportunidades que o Senhor nos oferece, não para selecionarmos a quem devemos pregar o Evangelho, mas para pregarmos o Evangelho a homens, a mulheres, a negros, a brancos, a pobres, a ricos. Eu detesto, irmãos, e graças a Deus que a nossa igreja aqui em Monteiro não tem essa pecha. A igreja dos ricos, graças a Deus que nós não temos essa pecha. Não quero ter, não. Pode até entrar muita gente rica aqui na nossa igreja, mas eu quero muita gente pobre aqui também, porque a igreja não é lugar de segregação. A igreja não é lugar de divisão de partidos. A igreja tem que ser conhecida como a igreja de Cristo. A igreja dos ricos, a igreja dos pobres, né? Esse é o grande problema de igrejas para grupos. Bola de neve, a igreja dos sufistas. Não é? A igreja diz, não, a igreja tem que ser a igreja de Cristo. A igreja tem que ser a igreja de Cristo. Para o Evangelho ser comunicado, você não precisa negociar os princípios do Evangelho. Você precisa apenas falar a mensagem clara, límpida do Evangelho de Cristo Jesus, que muda e que transforma qualquer pessoa. Amém?